Olá, amigos do Negócio do Esporte. Eu, Rodrigo Fortuna, estou aqui de novo com vocês às segundas-feiras, 20 horas, para falar sobre tudo que é de gestão e marketing esportivo. E do meu lado aqui, como sempre, o meu amigo Herbert. Boa noite, Herbert. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Toda segunda-feira, fico muito feliz de mais uma vez estar aqui. Muito obrigado pela sua companhia todas as segundas. Mandar um grande abraço ao pessoal. Toda segunda eu falo a mesma coisa, mas eu tenho que falar. Agradecer ao pessoal que compartilha o nosso material no Facebook, no Twitter, enfim. Eu conto sempre com vocês aí. Mandar um grande abraço para Sandra que mandou já um e-mail aqui antes da gente entrar aqui no programa, mandando um grande abraço e que está assistindo a gente. Obrigado, Sandra. Isso aí, pô, bonita camisa essa sua, hein, Herbert? Gostou? Tá chique, Fernandinho. né? Chique, camisa, tênis do patrocinador. Patrocinador Que aqui, beleza. mostra aqui. Que beleza. Tá joia, então. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente já teve até um programa falando sobre esse assunto e o assunto é muito bacana, que é a gestão do esporte universitário. Então, quem curte aí o esporte em geral e está aí na fase da universidade ou está pensando em trabalhar com a universidade, é um dos mercados mais promissores que tem dentro da gestão do esporte e do marketing esportivo. E para falar sobre esse tema, hoje a gente vai trazer aqui especialistas, mais especialistas. A gente trouxe da outra vez, foi a Kellen, né, que trabalha com esporte universitário. Um abraço, Kellen, membro da Sociedade Brasileira lá com a gente. Um grande abraço para você, deve estar nos assistindo. E hoje a gente traz aqui, os dois são jornalistas, eles são sócios da Copa Comunicação e fundadores do site esporteuniversitario.net, que é uma grande novidade e um grande sucesso. Sejam bem-vindos, Rodrigo Simões e Felipe Figueiredo. Para quem não está vendo ainda, na imagem agora está vendo, o Rodrigo está mais à direita do seu vídeo e o Felipe mais à esquerda, assim. O Felipe é o japonês. Mais fácil de entender, né? O Rodrigo ocupa tá 2/3 da tela, é o Rodrigo aqui ocupa. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso programa e vamos falar aí sobre um tema muito bacana, né? Legal, como você chamou o Rodrigo, vou dar honra para ele começar falando. Boa noite aí para todo mundo. A gente fundou o site esporteuniversitario.net e começamos com o esporteuniversitario.net e dele surgiu a Copa Comunicação. Então, na verdade, são dois projetos aí separados. O esporteuniversitario.net foi o nosso projeto de TCC e tal, então a gente tem muito carinho aí pelo projeto. Bacana. E já saiu da universidade, o esporte universitário. E continua na universidade. Mas antes de vocês falarem sobre esse assunto, que é a nossa principal pauta, né, que é o que todo mundo quer saber como que funciona, como que é. A gente queria saber um pouquinho da formação de vocês, né? Vocês são formados em jornalismo, eu vi que o Felipe está fazendo uma pós-graduação em marketing agora, né? Sim. Como foi essa formação? Como é que vocês decidiram entrar no jornalismo, né? E aí, até como surgiu a Copa, a comunicação desse assunto? Como é que foi? Eu, particularmente, decidi entrar no jornalismo e ser jornalista para fazer esporte, para fazer tudo ligado ao jornalismo esportivo. Então, minha carreira inteira foi pautada com base em jornalismo esportivo. Então, eu passei pela Gazeta, passei pelo Terra, pelo UOL, por alguns sites aí, grandes portais de esporte. E no esporte universitário eu vi um nicho que dava para a gente apostar tanto nessa parte de conteúdo de jornalismo, quanto também em iniciativas de marketing, por isso a pós-graduação também. Legal. Mas antes da universidade, você já atuava no esporte, é isso? Ou depois que você entrou na universidade, que você começou a fazer o jornalismo, você se interessou pelo esporte? Como é que foi essa... Não, por esporte eu sou apaixonado desde cedo, apesar de não ter habilidade em quase nenhuma modalidade, assim, nada. Nem ping-pong? Nem ping-pong. Não, porque japonês tem que jogar ping-pong. Karatê, ping-pong, karatê, nada. Aí, como é a lei de todo jornalista, quem não sabe fazer vai falar sobre. Então eu decidi também rumar pelo jornalismo esportivo, principalmente. E quem se desenvolve muito nessa atividade vira comentarista, né? Para falar os que os outros não fazem bem. Comentarista de futebol eu acho que é a profissão mais legal que tem, né? Porque o cara fala sobre um negócio que às vezes ele nunca nem jogou, né? E quando jogou também não tem cérebro para comentar direito, são poucos os que conseguem fazer, então é um negócio engraçado. É verdade. E você, Rodrigo, como é que foi aí a sua entrada? Vocês se encontraram, foram colegas de turma, é isso? Sim. Desde o primeiro ano estudamos na mesma sala. Foi aquela coisa toda. O meu também foi mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, eu
eu era de uma área completamente diferente, era da informática. E aí, quando eu optei pelo jornalismo, foi mesmo por essa paixão por esporte e tal. E, na verdade, acho que, sinceramente, a gente se formou na Casper Libero, né? E acho que ali 80% pelo menos dos homens que entram no jornalismo da Casper Libero, eles querem jornalismo esportivo. Então, entrei com essa intenção e tal, mas acabei rodando um pouco mais até pela parte corporativa, assessoria de imprensa, comunicação corporativa, com esporte diretamente trabalhei no R7 da Record, né, no portal da Record, ajudei na cobertura da Copa de 2010, e aí depois a gente continuou Isso ainda na faculdade? Ainda na faculdade, e aí em 2010 foi o início do projeto do esporte universitário, e aí a gente acabou se fixando na área aí também. Já. No nosso meio, a gente acaba fazendo amizade com vários profissionais da área de esporte. Eu tenho vários amigos aí que são jornalistas esportivos e eles têm grande dificuldade em trabalhar no meio. Eles não conseguem entrar, seja no esporte universitário, seja no R7, no portal para falar de esporte. Existe esse bloqueio? O espaço é curto? Como que é? Qual a visão de vocês que estão no meio? Tem essa dificuldade mesmo ou entra aí competência também? Levando bem para a faculdade, né, para a universidade. Aquela panelinha existe? Vocês sentem isso? O esporte universitário, para você, em questão de divulgação, ele é mesmo mais complicado. Porque, diferente de muitas outras áreas, a informação não chega até você. Não tem assessoria de imprensa, não tem departamento de comunicação. Muitas vezes as atléticas mesmo, elas fazem ações fantásticas e não contam sobre elas. Então, uma ação social, uma ação esportiva, só que elas não divulgam o que elas estão fazendo. Então, para você chegar a essa informação, você tem que falar com a pessoa, apurar. Então, a gente não tem nem espaço para a gente fazer o jornalismo preguiçoso. A gente nunca recebe um release, dá um tapa e publica. É muito raro isso. Então, a gente tem que sempre ir fundo na notícia e apurar sempre. Muitas vezes a Atlética até nem... Desculpa te interromper, Rodrigo, mas muitas vezes o pessoal da própria universidade não sabe nem que existe Atlética, né? O negócio é tão amador ainda que às vezes tem Isso prejudica um pouco o trabalho de vocês? Como que é isso? Na verdade, ele não prejudica, assim. No esporte profissional você tem essa questão até hoje da informação, inclusive você tem assessorias especializadas hoje em assessoria de jogador, nem tanto do clube. Né? Então, o jogador tal fez isso aqui, fez aquilo ali, aí você acaba recebendo e fazendo. No nosso caso, a gente tem que correr atrás e fazer mesmo. Mas assim, a questão que vocês até perguntaram sobre redação do esporte, como é que funciona, eu acho que hoje não é nem tanto a questão da panelinha. Hoje é mais a questão mesmo de uma crise que o jornalismo, em geral, tá vivendo. Assim. Então, a gente constantemente aí tem visto, inclusive, algumas redações demitindo o pessoal, ou até um pessoal mais antigo e tal. Então, assim, o que a gente percebe que na época dos grandes eventos, você tem uma Olimpíada, você tem uma Copa do Mundo, dá uma inchada naquela redação de esporte, né? O pessoal acaba contratando alguns freelancers e tal, para o pessoal ajudar naquela cobertura especial e tal. Depois daquilo ali, um ou outro acaba conseguindo se garantir, mas fica a demanda complicado. de trabalho diminui, eles acabam reduzindo custos, isso vai direto na mão de obra, né? Exatamente. Eu queria entender assim, porque hoje vocês são ícones aí, né, na área de jornalismo, dentro das atléticas. Eu falo isso porque hoje participo como presidente de uma dessas atléticas, né? Agora eu queria entender como é que era antes, porque antes não tinha esse trabalho que vocês fazem hoje, não tinha, antigamente não tinha, 3, 4 anos atrás não tinha. Como que era essa comunicação entre as atléticas? Que era dificultoso? Como é que era? Porque eu não peguei essa época, né? Uhum. As atléticas, por exemplo, do mesmo curso, especialmente de comunicação, elas falavam entre si, então às vezes você tinha um blog de uma atlética, alguma coisa assim, mas eram muito restritas de comunicação, porque como a atividade principal deles comunicar, é mais fácil para eles fazerem. Só que nas outras atléticas era um pouco menos difundido. Eu lembro que até uma das primeiras entrevistas que eu fui fazer, que quando a gente ainda era trabalho de conclusão de curso, uma menina tinha feito um golaço no futsal, ela chegou, driblou 2 marcadoras, deu um chapéuzinho na goleira, e antes eu expliquei para ela que era o site, que era uma iniciativa, um trabalho de conclusão de curso. Eu falei, e o gol, tal, você fez um golaço na partida. Ela falou, foi sem querer. Eu falei, posso colocar na matéria que foi sem querer? Ela falou, não, então fala que eu tô treinando toda semana. Marketing é tudo, né? Fala que eu tô treinando toda semana, é uma jogada trabalhada. Aí a gente... Na verdade, eu acabei atuando um pouco mais diretamente. Eu jogava, cheguei a ser diretor de handball da Casper.
E essa comunicação era uma comunicação muito mais de bastidor, então, mesmo de, vamos trocar jogo e tal. Essa questão de você saber, de repente, da outra faculdade o que está acontecendo, o que não está, era bem mais restrito. E a gente sentiu isso exatamente nesse período de transição, de quando o site começou, você ia falar, o pessoal, pô, mas vai sair onde? De onde é isso e tal. E também tinha a galera que, sei lá, ficava super empolgada. Então, no começo, até a gente passou por essa fase de... Tinha gente Testes, que tinha né? picos de euforia, de nossa, fui entrevistado, e aí o pessoal do time, aê, virou estrela, não sei o quê. Então legal. Então quando vocês começaram foi como se fosse uma TV mesmo. Vocês iam até o campo, entrevistavam o jogador, era bem profissional, era nesse nível. O Sim. projeto de vocês era nesse nível. Sim, a mesmo. gente já começou com uma apuração de campo, ou então ia ter um intercursos, que é o campeonato mais curto, são ali 4 dias de competição em outra cidade. Ligava para o prefeito, para o secretário de esportes da cidade, olha, vai ter um intercursos tal, o que a cidade espera, vai movimentar quantos milhões na economia, quem é o favorito, ligava para os secretários de esporte das atléticas mesmo, que modalidade você acha que vai ser a favorita. Então a gente sempre teve esse trabalho de apuração bem constante. Entendi. E vocês falaram, né, pra gente que vocês tiveram a oportunidade de trabalhar em outros canais de comunicação, né? Você citou a Terra, o UOL, você o R7, são portais imensos, né? Que, enfim, um sem número de conteúdo. Como é que foi, o que essa experiência agregou para vocês? Porque a gente sempre traz para o nosso cliente, a gente não vem falar de esporte, né? Esporte, a gente gosta de falar muito dessa formação, de como esse processo que vocês levaram desde a faculdade, passando por esses portais, o que isso agregou para vocês? Conta pra gente. Você quer responder essa? Posso responder? Na verdade, no palitinhos, velho, né? Não, a gente agregou muito. Na verdade, eu sempre tive um pouco mais... até por ter vindo de uma outra área, dessa área de informática, sempre tive um pouco mais essa questão de, mesmo administrativa e tal, de gestão. E ele tem essa pegada muito de redação. Trabalhou muito mais em redação e tem essa coisa da apuração e tal, essa curiosidade. Muito dinâmico também. Especialmente a gente corre muito quando é uma informação bombástica. A gente não tem nenhum concorrente de esporte universitário, mas mesmo assim a gente corre como se a gente tivesse um mercado saturado de concorrentes, como o mercado esportivo, de jornalismo esportivo, para dar furo, para dar em primeira mão, para sempre ter a notícia mais quente, o mais rápido possível. Porque hoje com a internet é um problema. Na verdade, vocês concorrem com qualquer pessoa que esteja no evento, né? Quer dizer, você lança alguém colocou no Facebook dele e já matou a sua notícia. Acho que uma tweetada já é um concorrente. Acho que Exatamente. até um exemplo dessa semana, né, passada, teve uma notícia complicada aí, que foi a metodista aqui do ABC, ela foi expulsa do Juca, dos jogos de comunicação. Por um atleta irregular e tal. Na verdade, ainda é uma questão que está meio... Na verdade, o atleta ele era aluno da metodista, mas era de outro curso. Era um curso que não era aceito e foi um curso que, na verdade, no meio do caminho, ele pelo que a gente apurou, né? Era um curso que ele era de graduação e foi trocado para tecnólogo, e aí a liga não aceita o tecnólogo, e aí tá numa confusão ainda. Na verdade, a decisão da liga é pela expulsão, mas a metodista está recorrendo e tudo. E a gente tinha essa informação já há algum tempo de que isso poderia acontecer e tal, e quando isso foi esquentando, a gente já foi apurando, foi deixando meio pronto, mas, né, sempre ali respeitando o limite da liga, né, a liga informação pedindo, em off, acho que vai soltar um comunicado oficial e tal, a gente sempre respeitando, porque como a gente tem essa relação muito próxima com as fontes, a gente... Você né, não pode matar a sua fonte também, né? Só que aí, você tem que dar o furo, você não pode matar. Só que aí a comunicação metodista divulgou no Facebook dela, falando sobre o assunto, a gente teve que acelerar a liga e falar, pô, a gente não tem como segurar, porque tá começando a pipocar no Facebook, e aí vai, quando você vê, tem um monte de gente pior, falando. Né? Porque aí a notícia ela não sai tem torta, nenhuma né? versão. Exatamente. Você só tem uma única a gente Mas um soltou, motivo, apanhou, um exemplo de... Exatamente. Apanhou demais. Depois aí as De ligações. todos os lados, ninguém gostou da gente. Mas um exemplo de que a gente precisa dar o furo, precisa ser super rápido e tal, mas a gente respeita a informação em off, é, por exemplo, em divulgação de cidade-sede. O Juca vai ser em cidade tal nesse ano. A gente sabe disso semanas antes, porque a gente fala com o secretário, a gente já tem informação da liga e tal. Só que a gente não pode divulgar a informação antes porque tem reserva de hotel, tem uma série de coisas, mesmo do preço do campeonato, que alteram se eles souberem antecipadamente antes de assinar o contrato. Então a gente faz um acordo com a liga e fala, me fala a cidade, eu sei a cidade antes, já adianto todo o material, só que eu só divulgo a cidade quando vocês liberarem. Então a liga soltou o posicionamento oficial
vai ser na cidade tal, a gente solta a matéria também. Legal. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta mais com gestão do esporte universitário e, por que não, gestão de mídia no esporte universitário, com os nossos convidados de hoje, Felipe Figueiredo e Rodrigo Simões. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa semanal Negócios no Esporte, trazendo o que há de mais moderno na gestão do esporte e no marketing esportivo. E hoje a gente está falando aqui de gestão do esporte universitário. E, por que não, também de gestão de mídia, porque a gente está falando de uma grande ferramenta que a gente vai comentar com vocês hoje. E para falar desse assunto, a gente trouxe hoje o Rodrigo e o Felipe. Eles foram estudantes de jornalismo, são jornalistas hoje, e que estão trazendo para a gente a experiência aí dentro do esporte universitário. É verdade, Herbert? Com certeza, Rodrigo. Vou aproveitar agora que eu Ele esqueci. tá sério, eu não ele podia. tá sério. Quando ele fala sério, eu sei que alguma coisa vai sair. Não, quase eu esqueci. Hoje é o dia dos administradores. Parabéns, Rodrigo, que é um Parabéns, administrador. Herbert. Muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Parabéns a Pra todos você os também. administradores. Se eu esqueço, daí o pessoal me mata lá no Twitter. Bom, Rodrigo e Felipe, vocês criaram uma ferramenta voltada para o esporte universitário, né? Como é que surgiu essa ideia do portal esporteuniversitario.net e qual que foi o investimento inicial? Como é que foi? De onde surgiu a ideia e como é que foi o trâmite? Foi um plano de negócio? Como é que foi desenvolvida? Para a gente entender mais ou menos aí como que é. Porque hoje é um sucesso, a gente quer saber como é que foi esse sucesso. De repente, os amigos que assistem aí podem querer ser concorrentes. Patrocinadores. Patrocinador é sempre bom, não é verdade? Sempre bom. Ótimo escutar. É verdade. Ó, eu falo como começou, você Isso, continua. pode falar. Então, na verdade, assim, a gente tinha mais 2 sócios. Foi o nosso projeto de TCC, de conclusão de curso da Casper Libero. A gente se formou em 2010. Em 2009, quando a gente precisava apresentar o projeto, na verdade, eu e o Rubens, que era o outro sócio, um dos outros 2 sócios, né? A gente teve uma ideia, mas sempre que você começa a falar de universitário, atléticas e tal, você sempre pensa na festa. Então era um portal de esporte e baladas e festas e tal. Até porque a gente tinha uma menina no grupo e tal, ela tinha essa coisa mais de festa. Por acaso, ela acabou saindo, a gente foi juntando com ele que tinha experiência de jornalismo esportivo. O Paulo também, que era o outro sócio, também tinha essa coisa do jornalismo esportivo. A gente falou, pô, vamos focar no esporte, que não tem, cara. Balada tem vários aí, vamos focar no esporte, que é o que a gente entende. O Rubens, ele era o mascote da faculdade, eu era diretor de uma modalidade, o Paulo era diretor de outra, só ele que era do jornalismo esportivo, mas não participava efetivamente. E aí a gente acabou se juntando ali no final de 2009, fazendo reunião ali entre Natal e Ano Novo e tal, porque nossa ideia sempre foi ter o site pronto no ar, né? Porque a faculdade até deixa entregar num CD, um projeto Você experimental. falou que veio tal. da área de informática, isso ajudou também, essa sua experiência? Você Cara, mexeu com o que antes disso? Eu cheguei a fazer helpdesk e tal, né? Eu me formei pelo Senai e acabei fazendo helpdesk aí via telefone, ajudando o pessoal, sendo Legal, xingado um entendi. pouquinho, né? A ideia inicial, então, foi um site voltado para eventos. Mas, no caso, esse evento, os eventos, no caso, não era só para Casper, Não. Já era focado para todas as Geral. Vocês universidades. pensaram no TCC, vocês já pensaram numa coisa global? Quer dizer, Sim, uma sim. coisa que fosse unir todas essas atléticas, quer dizer, o negócio como um todo, né? Porque normalmente o TCC ele se restringe a algumas coisas, né? E a maioria dos TCCs eles são fake, né? O cara faz, vou fazer uma loja de perfume, ninguém vai lá e faz uma loja de perfume, né? Hoje em dia, com essas startups, né? Esses anjos de investimento e tal, isso melhorou bastante porque muita gente põe grana e ajuda os TCCs a saírem do papel. As empresas júnior, teve ajuda de empresa júnior no caso de vocês? Não teve. Fizemos tudo por iniciativa própria. Rodrigo falou de dezembro, foi numa segunda-feira, 28 de dezembro de 2009, uma segunda de frio e chuva entre Natal e Ano Novo, todo mundo de plantão, e a gente estava num boteco de esquina, aqueles bem caseiros, assim, digamos. É o famoso sujinho. Famoso sujinho. Famoso sujinho. E aí a gente decidiu que Pé a gente pra ia fora. fazer um projeto que não seria apenas justamente um trabalho de conclusão de curso, ele seria um projeto que poderia se estender para o futuro. Porque ninguém cobriu o esporte universitário e a gente entende que é um universo que tem demanda tanto por parte de marcas e patrocinadores que querem ficar próximos a esse universitário, quanto muito carente de informação. Como não tinha ninguém dando informação para esse pessoal, a gente, como um portal que começou,
mesmo com todas as limitações que a gente começou e tal, a gente já virou referência no assunto. Então a gente foi desde cedo com esse posicionamento. Então todo mundo lá no TCC, daqui a pouco eu faço, deixa ficar mais pro final do ano. E a gente ralando desde as férias, desde o começo do ano. E em relação ao investimento inicial, a gente não entrou com um aporte de dinheiro enorme, assim. A gente entrou com dinheiro para a programação do site, que é uma coisa que o Rodrigo, apesar de ter feito informática, era uma coisa muito mais complexa que a gente buscava. E as reportagens, toda essa parte de infraestrutura, a gente foi meio por conta própria. Então, câmera também foi um investimento nosso. E no primeiro ano foram basicamente esses os investimentos, em programação e em câmera, em equipamento. E nas Então, viagens. vocês fizeram, no caso, um rateio entre vocês. Sim. Sim. Arrecadaram, teve um patrocínio, não fizeram a captação de patrocínio. Hoje tem, não? No site, na verdade, assim, na época do TCC a gente nem podia, porque era uma limitação que a gente não podia ter um viés comercial, então no site, como TCC, a gente não podia ter um anunciante direto, isso até era uma limitação que a faculdade impunha pra gente, para que a gente já não vendesse o projeto assim, né, começasse com esse viés E é legal comercial. isso que vocês estão falando, porque começou como uma série de outros projetos. Tem aqueles projetos de faculdade que entra cada um, bota R$32, 2 mariolas e um apito e o peão, né? E vai que vai, né? E muita Quase gente... isso. Mas as pessoas brincam, né? Você vê a Apple, ela começou dessa maneira, né? Numa reunião de amigos e tal, cada um botou uma merrequinha, alguns pularam fora, isso não vai dar certo. Não vai dar nada. E é sempre assim, tem sempre negativo. E teve o negativo do grupo, falou, isso aí, pô, vou trabalhar, isso aí não vai dar em nada. Esse negócio de TCC, como é que foi? No grupo de vocês teve apoio, todo mundo, que vocês eram 4, no final estão só vocês 2, né? E eu queria que você falasse hoje, né? Você falou assim, começamos ali com uma câmera, o site, que é a base do trabalho de vocês. Como é que é a infraestrutura de vocês hoje? Hoje vocês estão aí com... Bom, você que é o cara de infraestrutura, você pode responder. Então, na verdade, assim, a gente agora em 3 anos mudou bastante isso, inclusive a gente acabou criando a Copa, que é a agência, exatamente para tentar dar um pouco mais essa estrutura e tentar uma captação. A gente hoje, como tem um público, ele é específico, então é bom por um lado na hora de você tentar trabalhar com esse público, mas também é ruim porque ele é tão específico que ele é limitado. Então essa questão de anúncio e tal, para a gente é meio complicado, a gente acabou criando a Copa, até porque é uma agência que trabalha com isso, para tentar ativar de uma outra forma a marca e até ajudar na comunicação de campeonatos universitários, de atléticas e tal. Então a gente começou a se estruturar por aí, criando CNPJ, virando uma empresa de verdade. E aí hoje a gente tem um escritório, né? A gente trabalha junto com outras 2 agências no escritório e tal. Onde é o escritório? Fica ali próximo ao aeroporto, ali na Campo Belo. Campo Belo, Campo Belo. E quantas pessoas hoje trabalham no site com vocês? Cara, hoje a gente tem estrutura fixa, eu, ele e mais uma estagiária, né? De uma relações repórter. públicas. E quando a gente tem esses campeonatos, no mês anterior Você tem um a correspondente. gente tem mais um repórter para fazer conteúdo específico para esse campeonato. E quando a gente vai cobrir esses campeonatos, que é quando a gente tem a maior equipe, são 6 pessoas, que na verdade são 2 trios, que são 2 repórteres / fotógrafos, que a gente reveza, e um coordenador do Prêmio Esporte Universitário, que é uma das ações que a gente teve para rentabilizar, inclusive, as marcas com esse público. Quer dizer, você já tem essa noção de flexibilidade, né? De você ter uma infraestrutura alocada para os períodos menores e aí você também já tem essa flexibilidade. Vocês trabalham com, por exemplo, esses correspondentes, vocês selecionam, porque, deve ser o sonho de um monte de estudante de jornalismo, né? O cara tá ali, por exemplo, quando vai ter um evento, vocês dão oportunidade, por exemplo, para alguém que esteja nos assistindo, eu quero ajudar a cobrir, eu sou estudante de jornalismo, quero ajudar a cobrir, vou estar no evento, estarei lá. Como é que eu faço? Existe essa possibilidade? Como que é? Existe. A gente tem o blog da redação, além do site que é o conteúdo noticioso. No blog da redação a gente tem colunistas por modalidade, então de basquete, de futsal, de handebol, colunista de esporte internacional, entre outros. E a gente tem também uma das colunas, é justamente você pode mandar seu texto, pode mandar sua foto do jogo que você eventualmente foi cobrir. Então você quer fazer notícias sobre o seu time, a gente abre um espaço para você poder participar também. Só que para você fazer o conteúdo noticioso, aí a gente tem um pouco mais de cuidado, porque como você mexe diretamente com a paixão, de repente você estuda na faculdade, né? você estuda na faculdade A e você jogou no jogo de futebol e perdeu,
e aí você vai culpar o juiz, a bola, o bandeirinho, o cachorro ou alguma coisa do tipo. E a gente tem muito esse compromisso com a realidade mesmo. Então, a gente neutralidade, prefere... né? Exato, com a isenção. Isso sempre foi complicado até pra gente, né? E inclusive hoje, assim, com 3, 4 anos, a gente às vezes acaba até apanhando da galera da Casper, porque acham que a gente puxa o saco das outras, mas na verdade acho que a gente tenta ser tão isento que acaba tentando... Tem como. É o famoso na dúvida falta pra eles. Na dúvida a gente não puxa muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês tinham os 2 sócios, vocês acabaram não comentando, mas hoje eles têm contato com vocês? Atuam, trabalham no dia a dia com vocês? Não? Eles não trabalham no dia a dia, eles ainda têm uma porcentagem da agência, eles ainda são membros do conselho, digamos assim. Só que no começo de 2012 ou no começo desse ano? Desse ano. A gente falou, a gente vai apostar as fichas e tal. E quem tinha a possibilidade de apostar mais, que era o Museu e o Rodrigo, a gente entrou de cabeça no projeto. Quem não tinha, acabou se reservando um pouco mais. Entendi, comprou as ações. Isso é normal, em várias sociedades você tem aqueles que trabalham de fato na sociedade de outros que ficam ou como sócio investidor, né, ou como conselho, entrando, contribuindo com outras coisas, né? E hoje como está repercutindo o portal? Né? Você tem estatística a respeito disso, de eventos? Visitação, como é que está? Views ali, vídeos? A gente tem uma página no Facebook que deve estar chegando aos 8.000 likes. A gente tem um Twitter com, acho que são 500, 600 seguidores por aí. E em relação às estatísticas do site, elas são um pouco mais flutuantes. A gente gira em torno de 35 a 40 mil acessos mensais. Mas, por exemplo, em época de intercursos, Juca, economia das engenharias e outros, essa estatística ela vai muito, ela aumenta 900%. Você tem ali as estatísticas do mês, ela verticaliza praticamente. E nas férias, então, julho, janeiro e fevereiro, o acesso é um pouco mais baixo, porque está todo mundo de férias. Mesmo o conteúdo cai muito, né? Porque sai todo mundo de férias ao mesmo tempo. Esse ano, por exemplo, agora em julho, a gente ainda teve a Universiade, que é o campeonato, que é a Olimpíada Universitária. Então a gente ainda tinha um pouco mais de conteúdo e trabalhando um pouco mais de internacional e tal. Mas a hora que sai todo mundo de férias aqui, além do pessoal acessar menos, você também tem menos conteúdo. As atléticas tem que girar informação. Vira férias para vocês também, né? Quase, férias assim não vira. É legal que deve ter sempre alguma coisa bacana para explorar, né? Sim. A gente vai para o nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais negócios no esporte aqui na TV ABCD. Aguarde um pouquinho, a gente volta já. Olá, amigos, estamos de volta aqui com o Negócio no Esporte, falando sobre gestão do esporte universitário e gestão de mídia do esporte universitário, com os nossos convidados Rodrigo Simões e Felipe Figueiredo. Felipe Collins Figueiredo, né? Tem uma cara de inglês ele, né? Eu não sei quem ele enganou, né? Mas enfim, eu achei legal falar o Collins, porque fica um programa internacional. Eu falo Collins. É isso aí. E a gente já vai aí, para aproveitar muito bem o nosso último bloco, começar com umas perguntas. Vou perguntar para você o seguinte: hoje a gente tem como referência o mercado americano, o mercado universitário americano, né? A gente fala de atléticas, de gestão no esporte dentro da universidade, referência hoje não vejo outra. Com o mercado americano, eu queria saber de vocês, opinião, especialista aí nesse assunto, com relação ao mercado nacional. Como é que vocês veem o esporte universitário nacional hoje dentro do Brasil? As dificuldades, o que pode melhorar, o que é que a gente pode... Eu queria até, antes dele responder, eu vou dar uns números aqui, só para a gente ter uma dimensão e para a gente poder balizar o nosso internauta sobre o que acontece. Eu peguei aqui, o artigo chama Quanto Dinheiro Circula no esporte, no College Sports nos Estados Unidos, que seria o nosso esporte universitário. A NCAA, que girou em torno de 900 milhões de dólares em receitas em 2011 e 2012. O futebol colegial, o futebol universitário, que é o futebol americano, 1 bilhão. O basquetebol foi fraco, 300 milhões de dólares. E o beisebol também foi meio fraquinho, 350 milhões de dólares. Quer dizer, a gente somando aqui numa conta bem burra, chega a quase 3 bilhões de dólares circulando no esporte universitário americano. Aí eu queria que vocês fizessem
né, uma comparação. O que vocês acham disso, né, que é o nosso grande exemplo? Essa comparação, essa pergunta que o Herbert fez aí, que é super pertinente. Que pé está o nosso futebol, nosso esporte universitário? Na verdade, assim, sobre o mercado americano, a gente tem falado até um pouco mais agora recentemente. A gente tem o Fernando, que é um parceiro nosso que entende muito disso. E assim, é um exemplo até desumano de fazer para você fazer com o nosso esporte. Eles têm um apoio, eles têm toda a questão até da imprensa, né, da mídia que compra os direitos para transmitir. E é uma questão cultural mesmo, eles têm isso desde o college, do colégio lá, né, no caso. O colégio, se você pegar, as ligas deles são transmitidas também. Você tem hoje vídeos de atletas americanos, o cara do basquete enterrando no colegial, você tem lá e a quadra tá lotada. É uma questão cultural também. Começa no jardim de infância. Né? A gente sempre fala isso aqui. Cedo, né? Todo o programa é impressionante. Acho que os grandes conceitos eles terminam se repetindo, né? A importância que tem nos Estados Unidos, a formação do atleta desde cedo, aquela questão da competitividade, ele termina escolhendo a escola que ele vai estudar, a universidade, pelo esporte, no final das contas, né? E essa questão deles fazerem de tudo um evento, que é muito legal também. Entretenimento, isso eles aí. têm, assim, você tem um dia, que é o dia da escolha, que os atletas escolhem a faculdade. Os atletas do colegial, então, eles têm todos aqueles rankings de quem é o melhor atleta do colegial e tal, e que o cara vai ser escolhido. E no dia de escolher a faculdade, eles têm um dia para aquilo que é transmitido ao vivo pela ESPN, para saber o moleque ali de, sei lá, 17 anos, qual faculdade que ele vai escolher para jogar, porque ele é o pai dele jogou, tem todo... Assim como tem do universitário profissional, que são os drafts e tal, que são mega eventos que eles fazem, né, realizam. E aqui a gente, na verdade, aí você tem essa questão da mudança da cultura. Aqui você investe já no alto rendimento, você não investe na cultura esportiva. Formação, né? E é a cultura esportiva mesmo. A questão de você querer sair para jogar bola com seus amigos, de você ter os parques, você ter os lugares na periferia, a quadra, você vê vários filmes que você tem do atleta de basquete dos Estados Unidos, que ele jogava numa quadra lá no meio do bairro dele, que não tinha tela, eram umas correntes penduradas, aquelas histórias assim, porque você tem essa cultura esportiva e você traz o pessoal para jogar. Aqui você vai pegar o cara que já de repente se matou a vida inteira para treinar e tal. E aqui também culturalmente, né, a gente fala muito no futebol, então tudo é futebol e não é nem relacionado pela prática do futebol, é pela ilusão de que você sendo um jogador de futebol, você vai ser milionário e vai andar de carro importado e vai jogar fora do Brasil. Eu acho que entra essa questão também da nossa parte brasileira, a parte cultural. Mas o que a gente tem que fazer para mudar isso daí? Existe alguma ideia? A gente sabe que é cultural, né? Mas quem são os agentes da mudança nisso? Porque tem só uma colocação, né, que o Everton estava falando, que a gente pensa muito aqui, né? Porque lá o esporte universitário é a porta de entrada no esporte profissional. Aqui não é, a gente não vê. Você fala assim, é um grande atleta que tenha saído de uma universidade, de um grande time. Talvez tenha alguma exceção que eu não vá conhecer, talvez vocês conheçam melhor. Sócrates jogou intermédio pela USP Ribeirão Preto. Mas ele não foi jogador profissional por causa disso, né? Não, ele já, inclusive, tem aquela questão que ele escolheu durante um tempo a faculdade, né? Ele teve essa... Ele só se transferiu do Botafogo de Ribeirão para o Corinthians depois de se formar. Então ele segurou essa transferência, já tinha a sede do Corinthians e de outros clubes em anos anteriores, só que ele queria se formar, ser doutor, né? E assim que ele se formou, acho que foi em 77, aí ele se transferiu para o Corinthians. Talvez seja o único case, né, de esporte universitário. A gente hoje, o esporte universitário o hoje... Finazzi também, né, que jogou no Corinthians, que ele fazia engenharia, não sei se era Unicamp, no interior também. E eu não sei também. Eu acho que ele aí é uma coincidência. O cara está numa faculdade, eu acho que isso é uma coincidência. Mas essa diferença de gestão e cultura, ela é até um pouco impeditiva, porque hoje você não vai tirar para o Corinthians ou para o São Paulo, para qualquer time de futebol, handball, basquete, etc., alguém do universitário para colocar no seu time. Você tem toda a categoria de base. Tanto que alguém que segue as duas trilhas, a de estudar e a de jogar, tentar em alto rendimento, tem uma hora que ele tem que escolher. Ele fala, vou fazer faculdade ou vou tentar a vida no clube? E lá é trabalhar isso. Exato, né? E lá nos Estados Unidos isso trilha junto. Então para você jogar na NBA, na NFL, você quase que obrigatoriamente, você precisa passar no mínimo pela high school, que é o colégio deles, no mínimo pelo esporte de high school, e quase sempre, tirando algumas exceções, tipo o Kobe Bryant e alguns outros, pela NCAA também, pelo universitário também.
Então você precisa passar pelo esporte universitário. E lá eles não ganham, né? Daí isso é importante. Até, inclusive, hoje São isso é uma bolsistas, questão... né? Você tem a questão da bolsa, né? Dele poder ser escolhido pela faculdade, ele poder escolher a faculdade, mas é uma questão até que hoje em dia tem muita discussão, inclusive porque um dos principais atletas do futebol americano, que é o Manziel, o Johnny Manziel, ele recebeu uma graninha para fazer uma tarde de autógrafos. Uma e isso graninha, repercutiu. 80 mil dólares. Mas a graninha, em comparação com o que ele poderia no ganhar. mercado, hoje em dia, entendeu? né? Se é um jogador desse, o direito de imagem dele custa Sim, muito mais do que isso. Ele foi capa da Time da última semana. Inclusive há 30, 40 anos, se eu não me engano, um atleta não era capa da Time. Inclusive falando disso, será que já não está na hora de pagarmos os atletas universitários? É que é um pouco hipocrisia também, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, porque senão você termina transformando o esporte amador no esporte profissional. Sim. E isso vira um problema, vai virar um leilão de jogadores. Aí aqueles mais privilegiados, as universidades mais privilegiadas vão terminar saindo, aí talvez realmente seja o principal ponto a ser pensado, né? Que vai virar um mercado, e tudo nos Estados Unidos vira mercado, porque tem mercado, né? Então talvez a questão principal seja essa, mas o cara ganhar um dinheirinho ali para sobreviver, para começar a fazer o pé de meia dele ali, não custa Até nada, mais, né? Trabalhar de graça nesse mundo já basta eu e o Herbert. Se fatura muito em cima dele. Trabalha né? bastante. Se gera muito No dinheiro. universo de 3 bilhões você não paga nada pro atleta, que é o ponto-chave do espetáculo, é um pouco Os difícil. departamentos de seja esportes faturam muito dinheiro. Eles têm várias boas ideias, né? Mas no mundo capitalista americano, normalmente eles não vão pensar numa ideia do tipo, em vez de dar para pagar o cara agora, de repente fazer isso uma poupança para o cara sacar lá no final da faculdade, quando o cara, né? Alguma coisa assim, uma bolsa, um fundo que o cara vai lá. Agora, aqui no Brasil, nada disso, né? Como é que vocês veem hoje o atleta universitário brasileiro? A gente fala dos americanos, bonito pra caramba, benchmark, aquela coisa linda. E o brasileiro? Case de sucesso a gente falou, né? Hoje aqui assim no Brasil você tem você não pode falar mais que assim, ele é estritamente amador, mas ele talvez esteja em um processo de profissionalização. Algumas faculdades hoje, acho que a gente dá um exemplo mais de São Paulo, até porque a gente tem contato mais próximo, mas você tem algumas faculdades que investem, que têm departamentos de esporte. Então, no caso, a Unip, por exemplo, é um caso que ela investe bastante em esporte e ela enxerga no esporte uma ferramenta de divulgação, inclusive, da própria marca dela. Tem parcerias com clubes, então você pega a natação da Unip, ela é a natação do Pinheiros. Então vai disputar um campeonato nacional, ela tem um time muito forte de natação. O judô... Trouxe até uma australiana, não foi? Eu vi que veio uma australiana jogar aí. Falei que ela não fala nem português, é estudante da Unip. Falei, não dá, né? Já virou esse comércio no Brasil, né? Acho que não tem alguns estrangeiros que acabam fazendo intercâmbio até, por exemplo, na própria USP, sem receber. Então você tem alguns estrangeiros, teve italiano no atletismo, né? Agora recentemente. Legal. Mas você tem alguns departamentos de esporte que investem bastante. A Uni Santana talvez seja um outro caso legal. A Embi Santana Morumbi, que é muito forte no futebol, né? a Uni Santana, futebol e esportes individuais. O Aurélio Miguel mesmo foi atleta da Uni Santana, a Malra Image. Então, no individual você ainda tem um pouco dessa ligação, mas nem tanto formação pelo universitário. Às vezes já são atletas consagrados que vão fazer pós, ou vão fazer mesmo faculdade, que não tiveram oportunidade de fazer, e que acabam competindo, acabam ganhando para poder competir pela faculdade e fazem o curso. Dá para dizer que o esporte olímpico está mais ligado ao universitário? É possível fazer uma afirmação desse tipo? Eu estou perguntando porque realmente para mim é uma incógnita. Né? Mas você falou aí, a maioria dos que você falou são atletas de esporte, de atletismo, na verdade, né? Relacionando com o futebol, sim, com certeza. São profissionais que deixaram de praticar o esporte, foram para a faculdade e hoje representam. Ou às vezes até praticam, o Arthur Zanetti, por Mas exemplo. hoje, assim, existe até um mercado paralelo aí de próprios atletas que saem de faculdades para jogar mesmo. Eles acabam trocando aí, existem umas negociações aí, enfim. Mas ainda, desculpa te interromper, imagina, vamos lá. Completando esse panorama, o universitário brasileiro tem muito daquele atleta universitário que joga puramente por amor à faculdade. Sim. Eu estudo na faculdade tal, gosto da atlética tal, paga técnico do bolso, paga quadra do bolso, paga inscrição de campeonato do bolso, só para jogar defendendo aquele uniforme sujo, surrado que você comprou no começo do ano, e de tanto lavar, suar, cair e sujar, já está totalmente
encardido. Mas o cara ganha só uma moral na faculdade, pega as meninas. Isso é verdade. Não, isso é não é verdade? Faz Mas parte é da puramente Atlética por lá. amor Eu à faculdade. acredito. Amor ao eu acredito esporte. que sim. Não, Eu acredito. não as pessoas que dirigem, só os atletas. os atletas, né? né? O Não tem condição. diretor de Atlética não faz esse tipo de O coisa. presidente de Atlética não tem essa moral toda. Trabalha para os outros terem essa chance de brilhar. É verdade, nem aparece na foto, pô. É verdade. Além do esporteuniversitário.net, vocês prestam algum tipo de serviço para as universidades ou não? Para a Depende. universidade, você Pra falou da Atlética, própria TTK, em geral, para alguma instituição? Como é que é? Como a gente tem muita experiência nesse segmento, tanto de jornalismo esportivo quanto de esporte universitário, a gente, via Copa Comunicação, a gente consegue prestar esse serviço. Então, fazer conteúdo, fazer notícia, gerar repercussão aí em torno de esporte universitário e esporte amador, a gente tem alguns clientes desse segmento. Entendi. Porque eu vi que vocês tem algum tipo de parceria. Parte de comunicação do Interu. Sim. Vocês fazem algum tipo de parceria com eles na parte de comunicação. É isso mesmo? Queria só entender, até para os nossos telenautas entenderem também, como é que funciona esse tipo de parceria? Na verdade, a gente faz, a Interu, por exemplo, esse ano, a gente já trabalhou junto com a FUP, e agora a gente trabalha junto com a Interu também, na parte de produção de conteúdo. Então a gente, essa parte mesmo de cobertura, de produção de conteúdo, de textos e tal para o site, de fotos, mas isso sempre, o que a gente acaba criando, sempre que a gente vai trabalhar com um campeonato universitário ou com algum cliente que é diretamente envolvido com a nossa área de atuação pelo site, a gente cria uma divisão interna. Então, por exemplo, hoje, se o Felipe é o cara que faz o site da Interu, ele faz o site da Interu. O resto das coisas, assim, é uma coisa ou outra que acaba ficando com ele, do esporte universitário, e eu assumo toda a parte do esporte universitário, exatamente para criar essa isenção. Então, não é porque é o nosso cliente que se tiver uma briga, a gente não vai falar, entendeu? Claro. Lógico, pro site dele, a gente de repente vai falar que houve uma pequena confusão depois do jogo. Mas pro nosso não, teve uma briga, Mal soco na entendido, né? cara, exatamente. Teve um A gente mal não- A gente sempre fala para todos os clientes que o esporteuniversitário.net ele é blindado editorialmente. Não interessa o cliente que a gente tenha, não interessa o apoio, o patrocinador ou qualquer coisa que a gente tenha. A isenção do esporte universitário, isso desde que a gente começou, a gente tem como valor mesmo do site que ele é blindado editorialmente, ele sempre preza pela isenção. Legal. E vocês têm apoio de alguma universidade em cima disso? Quer dizer, vocês têm algum patrocinador, alguma universidade patrocinando, alguma coisa assim? Pode patrocinar se tiver interesse? Universidade a gente não tem nenhum patrocinador. O que a gente tem hoje é por meio do prêmio esporteuniversitário.net, que a gente, em alguns campeonatos a gente tem uma parceria que a gente premia o melhor atleta de cada modalidade. Então ele ganha um kit do nosso patrocinador, ele ganha um troféu e ele entra para uma etapa de seleção digital que vai levar ele a uma festa no final do ano. Então, para eleger, como se fosse uma bola de ouro da FIFA. Legal. Claro, guardadas as devidas proporções. Bola de ouro da Copa. Bola de ouro da Copa. Beleza. A gente E tem Copa, essa... e Copa não é um trocadilho, é o nome da agência de não, comunicação Exatamente. dos rapazes aqui, Copa Comunicação. Então, por meio desse prêmio, especialmente, a gente consegue ativar a marca do nosso patrocinador, que nessa temporada é a Fusion Energy Drink, que quer ter proximidade com os universitários. Então, a gente criou, como ferramenta de mídia, não tem tantos acessos assim por ser um site horizontal. Então, a gente produz muito conteúdo, só que por não ser Corinthians, Palmeiras, futebol, a gente não tem tanto pico de acesso. Então, a gente fez uma engenharia aí para a gente conseguir custear e trabalhar em cima da nossa marca. E quando que acontece esse prêmio? Pode falar um pouco do prêmio, é um assunto bacana. Bom, o prêmio, na verdade, ele é um projeto aí que esse ano, está começando esse ano, né? Nós estamos começando com ele esse ano. E a gente tem alguns campeonatos aí, a gente, junto com a Fusion, definimos alguns campeonatos, estamos negociando sempre diretamente com as ligas, né? Então agora, por exemplo, as próximas etapas devem ser o Economidas, que é o campeonato entre o pessoal de Economia e Administração. Lembro bem. Lembra bem? Mas lembra mesmo, todos os Lembro dias? bem. Na verdade, a parte eu esqueci. É melhor esquecer para não causar um trauma. Melhor. Turma, vou mandar um abraço para meus amigos aí da turma lá de 1997 do Mackenzie, deve estar assistindo aí, turma de administração. E o Economidas, a gente teve no primeiro semestre o Juca, que é o de Comunicação e Artes, o NDU, que é o Novo Desporto Universitário, que é um campeonato anual aí, né, um campeonato mais comprido.
E a gente agora tem essas etapas, no fim do ano teremos essa eleição online, após a finalização de todos os campeonatos, e a festa aí a gente está programada aí para o começo do ano, quando eu estiver voltando às aulas, porque até um período legal aí para o pessoal se rever, voltando Legal. de férias e tal. Fica lá votando durante as férias. É isso aí. E aí você tem a festa aí no começo da aula, depois do carnaval, provavelmente, que aí já começam as atividades de verdade nas faculdades. E festa universitária não combina, né? Imagina. Não combina. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O papo ficou tão legal, tão gostoso, que a gente saiu até da pauta, e enfim. E tem aqui os nossos telenautas que mandaram algumas perguntas aqui pra gente. Tem o Lucas lá de Santo Amaro. Ele gostaria de saber qual que é a mensagem que vocês deixam aí, né, para quem se interessa pelo esporte universitário, quanto para o jornalismo esportivo, né? A dica que você tem aí para quem quer entrar nessa área de esporte universitário e para fazer o jornalismo esportivo, que eu sei que também, a gente falou no início aqui, a dificuldade que é hoje, né, entrar no esporte, no jornalismo esportivo, né? Você fala de esporte, eu falo de jornalismo, pode ser? Bom, então, na verdade, o esporte universitário é assim, eu acho que quem quer entrar, tanto com marketing quanto com comunicação, atuando diretamente com as atléticas, bom, quem é aluno, se integra, arranja um time para jogar, né? Procure a atlética, participe porque é legal, você conhece Funde gente... uma atlética. Você conhece gente de todos os cursos, então você não fica restrito ali ao pessoal e tal. Quem puder participar e quem quer atuar, de repente, trabalhando com isso, o público, só uma dica que assim, o público universitário ele é um público carente, mas ele não é um público que aceita qualquer coisa. Então, chegue com uma proposta legal, não acha que assim, o público, ninguém faz nada, a gente vai chegar com R$5 ali, 2 jujuba e vamos patrocinar. Não é assim, é um público que ele conhece, é um público qualificado. Apesar de não ter muita coisa voltada a ele é um público qualificado, ele sabe o que ele quer. E no meio sempre tem os formadores de opiniões. Sim. Eu vou pedir pro Felipe, até Felipe, você vai falar aí sua dica para o jornalismo, já também deixar os seus contatos ali, a gente já está com o tempo estourando, você sabe como é que é o negócio. Com né? certeza. Bom, para quem quiser jornalismo esportivo, começa trabalhando no campo mesmo. A gente tem um pouco dessa cultura de agora fica só na redação, mas trabalha no campo mesmo. O esporte universitário é ótimo para quem está começando, que não tem muita barreira de entrada, não tem credencial, não tem muita coisa. Você conversando, você consegue ter essa entrada mais fácil e vai fazendo o seu nome. Então vai entrando na rádio, vindo na televisão, ver o meio em qual você se adequa melhor. E tentar mesmo, é por experiência que Correr você vai atrás, ganhando. né? Escute, Correr atrás, escute quem entende, etc. Passa E seus sobre contatos aí para o pessoal até poder mandar para vocês as perguntas, porque aí Claro, o pessoal claro. já fica à vontade e manda direto para vocês. Quem quiser mandar para a gente também. Nossa página no Facebook é facebook.com/esporteuniversitarionet. Nosso Twitter é @esp_UNI. E o site, claro, esporteuniversitario.net. Legal. Te agradece a presença de vocês, Herbert. Prazer estar aqui com você de novo. Prazer é todo meu, Rodrigo. Fico triste nessa hora de ir embora e deixar Pô, esse programa. assunto bacana desse, né? muito Só faltou o bacana chopp. voltar só semana que vem, mas enfim. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês até agora, as várias pessoas que mandaram perguntas aqui no chat, tá? Parabéns aos administradores. Meu contato está aí no Facebook, siga Herbert Melo, Twitter @ADM_Herbert Melo e em breve o meu site herbertmelo.com.br. Grande abraço a vocês. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, me despedindo, agradecendo aos nossos convidados de hoje e convidando todos para segunda-feira que vem, às 20 horas, acompanhar com a gente tudo o que é sobre gestão e marketing esportivo. Meus contatos vocês viram passando no GC, nunca dá tempo de eu falar, um dia eu vou conseguir. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Aquele abraço e boa noite.